A dica de hoje é sobre inteligência artificial e direito autoral. Em especial, quais são as preocupações jurídicas que o empreendedor deve ter na hora de implementar uma solução de inteligência artificial no seu negócio. Especificamente na área de direito autoral, existem algumas preocupações que devem ser observadas. Essas preocupações são objetos de estudo, em especial na ABPI, a Associação Brasileira da Propriedade Industrial. De forma muito resumida, a primeira preocupação com relação à utilização de inteligência artificial para um negócio de uma forma geral é a quem pertence o direito autoral sobre uma obra criada com o auxílio da inteligência artificial. Por quê? Uma ferramenta de inteligência artificial é uma ferramenta em que há a colaboração de diversos atores para que aquele produto seja realizado. Existem programadores que fazem a codificação do algoritmo. Existem os chamados treinadores, que são as empresas, são as pessoas que fazem o treinamento do algoritmo com milhares e milhares de dados. Existe, naturalmente, o usuário, que é quem irá fazer o input, o chamado prompt, para que aquela ferramenta de inteligência artificial traga algum resultado. E, claro, existe a empresa por trás da inteligência artificial, a empresa que efetivamente financiou a criação daquele algoritmo e disponibilizou o algoritmo ou o mecanismo de inteligência artificial para a utilização do público. Então, a quem pertence o direito autoral? Existe uma corrente que entende que o direito autoral deveria pertencer a quem faz os inputs, os prompts, ou seja, quem dá o comando para a realização de uma determinada obra. Mas é fato que existe o direito autoral, a lei de direito autoral exige a intervenção humana, exige uma criação humana, a criatividade humana para que algo seja protegido. Então, chega-se à pergunta: o quanto de intervenção humana seria necessário por meio desses prompts, desses comandos, para que o produto final seja considerado um produto digno de receber proteção autoral e cuja autoria seja o do usuário, né? quem efetivamente realizou esses prompts. Mas não é só. A inteligência artificial ainda traz alguns outros questionamentos. Por exemplo, quem deve ser responsabilizado por caso esse produto final venha a violar os direitos de terceiros, os direitos de outra pessoa. E ainda existe um último questionamento, que é um questionamento mais técnico. Se eu uso diversas obras protegidas por direito autoral para fazer o treinamento de uma ferramenta de inteligência artificial, esse treinamento constituiria violação do direito autoral dos detentores daquelas obras originais? Sim ou não? Todas essas questões ainda estão em aberto, ainda não existe uma regulamentação propriamente dito, uma lei que venha a regular todas essas controvérsias. Portanto, devemos acompanhar a jurisprudência sobre o tema para termos algo mais, para termos uma solução mais definida. A dica de hoje é sobre como esses questionamentos são resolvidos pela lei ou pela jurisprudência. Nós ainda não temos aqui no Brasil uma lei que venha a regulamentar o uso de inteligência artificial. Já existe em trâmite no Congresso um estudo sobre o tema e um projeto de lei para regulamentar o uso da inteligência artificial. E diversos outros países estão caminhando na mesma direção, estão fazendo estudos sobre o tema e existem minutas de leis que estão em andamento nas respectivas câmaras legislativas. Talvez a Câmara que mais esteja avançada nesse tema seja o Legislativo Europeu, que está prestes a aprovar uma regulamentação sobre a matéria. Mas mesmo quando tenhamos uma lei, mesmo quando venha a ser aprovada essa lei para regulamentar, é muito provável que essa lei seja ainda muito principiológica, porque as consequências de uso da inteligência artificial ainda são muito desconhecidas e os impactos da inteligência artificial sobre a sociedade ainda estão sendo estudados. Então, todas essas normas que estão sendo criadas são normas ainda muito principiológicas. Por exemplo, qual o tipo de inteligência artificial, como caracterizar a inteligência artificial de acordo com os riscos que ela oferece para
a humanidade de uma forma geral. E dependendo dessa categoria selecionada conforme os seus riscos, o quanto que essa inteligência artificial ela é tolerável, ela é aceitável e quais as precauções que devem ser adotadas para a utilização da inteligência artificial em cada uma dessas categorias ou desses níveis de risco oferecido para a sociedade de uma forma geral. Então, o tema ainda requer a regulamentação, isso já está em andamento, inclusive o Senado Federal montou uma comissão de juristas para estudar e para opinar sobre esse tema, e em breve deveremos ter algo mais concreto sobre o assunto. Nesse meio tempo, já existem algumas ações judiciais em andamento, em especial nos Estados Unidos e na União Europeia, em que pessoas que se sentem violadas, que sentem que seus direitos foram violados pela utilização de ferramentas de inteligência artificial, já buscam o judiciário para ter seus direitos garantidos. Mas em nenhum desses casos alcançou uma decisão final ainda, portanto temos que acompanhar a jurisprudência sobre o tema, assim como a evolução legislativa. A dica de hoje é por que é importante para empreendedores brasileiros o tema da inteligência artificial. As ferramentas de inteligência artificial podem ajudar muito o seu negócio de uma forma geral. E a gente precisa entender os benefícios que essas ferramentas podem trazer, assim como os riscos, naturalmente. De uma forma geral, uma ferramenta de inteligência artificial, dentre os diversos tipos que existem, podem agregar ao seu negócio com ganho de produtividade, ou seja, escalabilidade do seu negócio, podem ajudar com a redução de custos e podem ajudar também com a eficiência da sua operação de uma forma geral. Você ganha em qualidade e ganha em eficiência. Houve um estudo muito interessante desenvolvido há alguns anos por 3 universidades norte-americanas em conjunto com uma empresa que é desenvolvedora de algoritmos para examinar a eficiência de uma ferramenta de inteligência artificial em comparação com a atividade de seres humanos. Para esse estudo muito interessante, foram analisadas a capacidade desses seres humanos, no caso, um grupo de 20 advogados, de analisar 5 contratos, 5 minutas de contrato para apontar os seus defeitos. E foi desenvolvida uma ferramenta de inteligência artificial, um algoritmo, para examinar exatamente as mesmas 5 minutas, para que fossem então comparados os resultados. Pois vejam só, esses grupo de 20 advogados, que são advogados altamente qualificados, selecionados dentre grandes escritórios norte-americanos e grandes empresas norte-americanas, departamentos jurídicos de grandes empresas norte-americanas. Ao examinar essas 5 minutos de contrato, eles demoraram cerca de 1h30, em média, para executar o serviço. Ou seja, demoraram 1h30 de tempo de serviço profissional para examinar os 5 contratos. Com relação à eficiência, eles acertaram, em média, 85% dos erros em que havia nessas minutas. Então, a eficiência desses advogados, durando num trabalho de 1h30, foi de 85% de acerto. Com relação à ferramenta de inteligência artificial, o índice de acerto com relação aos erros da minuta foi de 94%. Portanto, a ferramenta de inteligência artificial foi mais eficiente, entregou um produto de maior qualidade com relação aos seres humanos que foram testados. E vejam só, ao invés de 1h30, foi o tempo médio dos seres humanos, a ferramenta de inteligência artificial levou apenas 26 segundos para atingir o mesmo resultado, que nos leva num ganho, naturalmente, de produtividade, de escalabilidade com relação a essa mesma tarefa, além de uma redução de custos. Claro que na contratação de um ser humano para a realização de uma tarefa, há os custos empregatícios, de uma forma geral, do salário e dos encargos trabalhistas, o custo operacional de você ter um espaço e toda a infraestrutura necessária para que o trabalho seja desenvolvido,
fora questões até mesmo do ser humano, né? O ser humano pode ficar doente, ele pode estar num dia mais atento, menos atento, algo que é imprevisível, que não está sujeita à inteligência artificial. Então, existe, de uma forma geral, a conclusão desse estudo, e é claro que é só um estudo empírico, porém ilustrativo para uma atividade jurídica muito específica, mas isso pode ser naturalmente ampliado para outras áreas. O resultado, a conclusão é de que a inteligência artificial pode ser mais eficiente, porque você reduz o nível de erros, você entrega um produto de maior qualidade. A inteligência artificial pode agregar ao seu negócio um ganho de produtividade, escalabilidade do seu negócio e uma redução gigantesca de custos de uma forma geral. Isso significa que a inteligência artificial é a solução para todos os seus problemas? Em absoluto. É óbvio que não. Em hipótese alguma. Há riscos que são grandes e que devem ser conhecidos ao utilizar-se uma ferramenta de inteligência artificial no seu negócio. A dica de hoje é sobre quais os riscos envolvidos no uso de inteligência artificial por empreendedores. Existem alguns riscos que devem ser conhecidos, devem ser estudados antes da implementação, antes do uso de uma solução qualquer de inteligência artificial. Primeira coisa, deve-se conhecer a ferramenta de inteligência artificial, quais são os seus resultados, qual é o seu produto e como esse produto, como esses resultados podem impactar nos direitos de terceiros. Ou pior, como esse produto, como esses resultados podem causar danos a terceiros. Vamos supor a utilização de uma ferramenta de inteligência artificial para a produção de textos. Esses textos gerados com o auxílio da ferramenta de inteligência artificial, que foi treinada, foi alimentada com milhares e milhares de documentos, o output, ou seja, o resultado esse produto entregue pela ferramenta de inteligência artificial pode eventualmente conter textos que sejam extremamente semelhantes, se não idênticos, a trechos de textos produzidos por terceiros. Nesse caso, nós estaríamos diante de um possível caso de plágio com relação à utilização desta obra em relação ao direito autoral de quem produziu o texto original. Texto original esse utilizado para alimentar e para treinar a ferramenta de inteligência artificial. Esse seria um caso de um exemplo de uma violação de direitos na área de direito autoral. Mas não é só. Existem diversos impactos que uma ferramenta de inteligência artificial podem causar sobre seres humanos. Por exemplo, imaginem uma ferramenta de inteligência artificial sendo utilizada para selecionar a produtividade de funcionários. Ou mais, uma ferramenta de inteligência artificial sendo utilizada para selecionar candidatos em um processo de seleção de empregos. Quais serão como será feita a calibragem dessa ferramenta? Quais serão os parâmetros utilizados por essa ferramenta de inteligência artificial para selecionar o candidato aparentemente mais adequado para a vaga? Quais serão os parâmetros utilizados por essa ferramenta para analisar a produtividade dos empregados em determinada tarefa? Será que essa ferramenta de inteligência artificial está sujeita a algum viés, a alguma tendência por conta de uma falha na alimentação? Ou pior, por conta de uma falha histórica, de uma injustiça histórica, de uma justiça social histórica, por exemplo? Existe um caso muito interessante na utilização de uma ferramenta de inteligência artificial
por exemplo, pela justiça norte-americana para auxiliar juízes no cálculo da de sentenças criminais. E essa ferramenta auxiliava os juízes justamente no cálculo da probabilidade de reincidência no crime por parte daquele indivíduo. Esse caso foi analisado numa decisão judicial, um caso judicial, um precedente judicial norte-americano, conhecido como Loomis contra o estado de Wisconsin, em que foi justamente foi analisada os eventuais vieses dessa ferramenta de inteligência artificial, pois verificou-se que, dependendo dos dados demográficos ou dados de origem, mesmo dados de origem racial da pessoa analisada, do condenado analisado pela ferramenta, havia uma tendência da ferramenta em dizer que a probabilidade desta pessoa reincidir no crime era maior, principalmente se ele habitasse, se ele morasse em um bairro mais popular, um bairro pobre da cidade, ou se ele fosse, e também, principalmente, se ele fosse de origem negra. A identificação desses vieses, naturalmente, acendeu uma luz vermelha no judiciário norte-americano, e a utilização dessa ferramenta, portanto, foi considerada inadequada sem fossem adotadas algumas medidas de precaução adequadas. Portanto, esse é um exemplo muito claro de como a inteligência artificial, ou uma falha, seja por conta de uma falha na alimentação, no seu treinamento, seja por conta de injustiças históricas com relação às minorias sociais, ou por conta de outras injustiças sociais, como isso pode impactar a vida de um ser humano na utilização dessa ferramenta de inteligência artificial. Então, é muito importante que antes que seja utilizada uma ferramenta de inteligência artificial, que seja analisado, sejam conhecidos quais os possíveis impactos que essa ferramenta pode trazer perante terceiros, seja com relação ao direito de terceiros, seja com relação a mesmo direitos humanos de terceiros ou da sociedade de uma forma geral. E é muito importante também que se conheça a possibilidade daquilo que chamamos de alucinação. O que é a alucinação de uma ferramenta, o fenômeno da alucinação de uma ferramenta de inteligência artificial? A ferramenta, principalmente essas ferramentas mais atuais de inteligência artificial generativa, elas são treinadas para gerar um resultado, não importa qual a pergunta e não importa se a ferramenta sabe a resposta precisa ou não. Ela é treinada para buscar naquela infinita base de dados, naquela base de dados enorme em que ela foi treinada com milhares e milhares e milhares de documentos. Ela é treinada para analisar essa base de dados e trazer a melhor resposta possível, mesmo que essa resposta não seja exatamente perfeita, ou mesmo, pasmem, mesmo que essa resposta não seja verdadeira. A dica de hoje é como evitar esses riscos trazidos pela inteligência artificial para o seu negócio. Bom, primeiro é necessário estudar a fundo a ferramenta de inteligência artificial para conhecer os possíveis danos que podem ser causados a terceiros. Caso seja identificado algum risco de dano, por exemplo, dano à proteção de dados pessoais, dano à privacidade de terceiros, dano a direitos humanos, é extremamente importante que seja conduzido um estudo que, na área de proteção de dados pessoais, na área de direito à privacidade, é chamado de um estudo de impacto, ou a elaboração de um relatório de impacto à proteção dos dados pessoais, para que não só sejam identificados os riscos, mas que esses riscos sejam mitigados. Ou seja, para que o empreendedor venha a adotar todas as medidas jurídicas, administrativas ou
negociais para que esses riscos sejam mitigados ao máximo, para oferecer ao terceiro a possibilidade de se opor à utilização dessa ferramenta de utilização de inteligência artificial, ou para oferecer a terceiros, no mínimo, o direito de revisão de uma eventual decisão ou de um eventual produto que seja extraído dessa ferramenta de inteligência artificial. É fundamental que esses riscos sejam conhecidos, que esses danos sejam conhecidos e que esse empresário, que este empreendedor adote as medidas de mitigação, de redução ao máximo desses riscos. Além disso, uma ferramenta de inteligência artificial, como nós vimos, ela pode trazer problemas não só com relação ao direito de terceiros, mas até mesmo problemas de alucinação, ou seja, ela pode trazer resultados que não sejam verdadeiros. E é claro que esses resultados falsos podem comprometer o seu negócio. Então, é fundamental que o produto trazido pela inteligência artificial receba algum tipo de supervisão humana. Seja uma supervisão humana provocada por pedidos de terceiro, seja uma intervenção humana randômica, ou seja, esporádica, para a aferição da qualidade, como um controle de qualidade daquele produto que está sendo realizado por meio da ferramenta de inteligência artificial. De onde se conclui que as ferramentas de inteligência artificial, embora tragam um enorme ganho em termos de produtividade, em termos de redução de custos e em termos de efetividade, ou seja, redução de erros e ganho de qualidade, essa ferramenta ela não substitui por completo a atuação do ser humano. Ainda é necessário, e por um bom tempo ainda será necessária a atuação do ser humano para revisar e para supervisionar a utilização da inteligência artificial. Seja numa fase prévia, nesses estudos nesses estudos sobre o impacto da inteligência artificial e nas medidas de precaução que podem ser adotadas, seja para a revisão e o controle de qualidade do resultado, ou seja, desses produtos trazidos pela ferramenta de inteligência artificial. A dica de hoje é como o tema da inteligência artificial tem sido discutido em âmbito empresarial. Essas questões trazidas pela inteligência artificial, o impacto da inteligência artificial, vem provocando naturalmente muitos estudos no meio acadêmico, mas atualmente com a ampla utilização da inteligência artificial em negócios, na prática por empreendedores, essa discussão já ganhou os fóruns empresariais. Então, recomendo que você busque a sua associação setorial para verificar como o tema vem sendo desenvolvido, ou mesmo associações multissetoriais que vêm estudando esse tema. Um dos exemplos é a ABPI, a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, que vem muito realizando temas e congressos sobre o tema da inteligência artificial. Especificamente, há poucas semanas, nós tivemos um congresso aqui no Rio de Janeiro sobre esse tema, e um dos painéis foi exatamente o impacto da inteligência artificial sobre os direitos autorais e como nós podemos fazer, o que nós podemos fazer para evitar esse risco. Ano que vem teremos um novo congresso sobre o tema. O congresso do ano que vem será realizado na cidade de Recife, e nesse meio tempo recomendo que vocês sigam a BPI nas redes sociais para ver os posts da BPI sobre o tema e também diversos eventos ou webinars para o estudo desse tema.